Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você que está chegando agora, na verdade, está vendo uma reprise da nossa live com uma convidada especial, que é a Ivanilda Braga. Hoje ela vai contar um pouquinho sobre a sua história de superação. Foram muitos anos tentando engravidar. Então, agora a gente vai iniciar a nossa live. A Ivanilda chegou aqui. Oi, Ivanilda, nossa convidada especial. Ai, que bom que deu certo. Vamos esperar aqui. Pode solicitar para você entrar aqui na nossa live. A Andressa já voltou aqui, voltamos. Agora deu certo. Ai, que bom. Gente, fica com a gente até o final, tá bom? Vê se o áudio tá certinho aí de novo. Vou aprovar aqui a entrada da Ivani de Minas Gerais. Vamos ver aqui se a gente vai conseguir conectar. Instagram, por favor, facilite a nossa vida. Aê! Ai, agora sim! E Acho que eu estava um deu pouquinho certo. perdida aqui, te esperando e não sei o que aconteceu. É que, na verdade, eu posso falar uma coisa antes desse boa noite? Você Pode. vai Você pode. ser a primeira pessoa a me entrevistar. Então, Meu Deus do então céu, que assim, delícia! eu confesso que eu geralmente fico do outro lado, né? Então eu tô com o coraçãozinho acelerado aqui, mas boa noite, Cássia. Assim, quero super agradecer esse convite de participar com você, né? Eu estou muito emocionada porque assim é um assunto que mexe muito comigo e com certeza com todo mundo, né, que está acompanhando. E eu tô muito feliz, muito feliz. Ai, que delícia. Gente, estou me sentindo honrada, né? Então é a primeira vez aqui no Instagram, né? Então fica à vontade, tá? Eu falo pro pessoal que já fez live comigo, muitas foram a primeira vez mesmo, né? Eu sou cara de pau, falar, vamos fazer uma live? Mas fica tranquila, começa a dar mesmo, né? Uma palpitação, começa a suar, mas daqui a pouco você fala, meu Deus, acabou, como assim, né? Tinha tanta coisa para Como falar assim? que daí tem que, né? Tem que ir parte 2, parte 3, enfim, tá? Mas eu queria agradecer, né? O fato de você ter aceitado. É um assunto, assim, de intimidade mesmo, né? Do casal, uma coisa muito íntima. Só que a gente precisa falar desses assuntos, né? São assuntos ainda tabu, são assuntos delicados, pessoas às vezes não sabem o que fazer, né? Às vezes quando se depara com umas dificuldades mesmo de engravidar, e aí começa a vir muito pensamento negativo, né? Achar que não tem solução, mas fica com a gente até o final, porque a Ivanilda vai trazer muita coisa importante, você vai sair dessa live transformada. Pode ter E certeza. Isso já que eu não sei aviso o nem seguinte: quem não né? Não pegou o sei nem lencinho, já pega o lencinho, tá, gente? meu Deus, vou pegar meu lencinho aqui. E eu tô lembrando, né? Eu comecei, iniciei a live, até a Selminha entrou, que participou do evento da Jamila. Tô lembrando do evento da Jamila. Gente, o que foi aquele evento? Tô até com a canequinha aqui, Ai, né? Pra gente gente. poder ter essa transformação hoje aqui com você também, tá bom? Então, o pessoal que tá entrando, obrigada aí. Vamos participar, hein? Coloquem nos comentários, né? A Ivanildo participou com a gente na live da Camila e da Andressa, foi legal, né? Sua participação. Então, agora fica à vontade, se apresente aí, né, para o pessoal. E muita gente já te conhece, mas não sabe da sua história. Exatamente. Então, boa noite para todos vocês que estão nessa live conosco. Eu me chamo Ivanilda, né? Todo mundo me conhece por Ivanilda Braga. Eu atualmente sou locutora aqui na Rádio Portal FM. Sou locutora desde os 19 anos, tá, gente? Foi o meu primeiro emprego e foi onde eu me encontrei, me descobri mesmo assim. É um dom. Olha o marido participando da live. E assim, eu moro em Extrema, já tem 17 anos, né? E quando eu vim para cá, foi muito engraçado, porque assim, nós casamos no dia 6 de maio e a gente se mudou para Extrema no dia 28 de maio, que é o Ai, você tem aniversário do marido.
Olha, gente, eu faço aniversário dia 28 também. Mais um aniversário de Parabéns! maio, tá vendo? Então, e aí a gente Legal. veio para Extrema, assim, recém-casados, né? A vida mudou completamente, né? Porque eu até então, que era muito apegada aos meus pais, ainda continuo. Só que hoje, oi Viviane, hoje eu consigo lidar melhor com a questão, né, da distância, porque são 300 quilômetros. E para essa pessoa que não ficava longe da mãe um dia e via a mãezinha todos os dias e o paizinho todos os dias, eu confesso que foi um desafio enorme, né? E Sim, aí com certeza. que, graças a Deus, assim, Extrema foi uma cidade que acolheu a gente. Eu tenho grandes amizades aqui. E hoje, quando eu olho assim a nossa trajetória como casal, né, para conseguir ser pais, eu penso que Deus nos colocou no lugar que a gente precisava estar para ter acesso a tudo que a gente teve e conseguir de fato realizar o sonho da maternidade. Gente, que delícia, né? Ouvir isso. E eu concordo com você, é uma cidade muito acolhedora, né? Apesar de eu não residir aí em Extrema, eu trabalho há 9 anos já também. É, né, um povo muito acolhedor, né? E eu acho que nada é por acaso, né? Então, Não, realmente, as coisas, né, vão fazendo sentido. Às vezes, na hora, a gente reclama, a gente fala, nossa, poxa vida, né? Vou ficar longe da família, né? Mas às vezes é necessário, né, para o nosso crescimento, para, né, a gente evoluir, para ter novas oportunidades. Nossa, que bom, né? Saber que deu certo. não é fácil, né? Só que quando as pessoas falam assim para mim, por exemplo, às vezes as pessoas acho que percebem o ar de psicóloga assim, me falam assim: "Nossa, o que que você acha? Eu estou pensando em mudar completamente de ramo, de trabalho, de cidade. O que que você acha?" Eu já falo: "Olha, não sou a pessoa mais indicada para te dar esse conselho, porque há 17 anos atrás eu já tinha uma carreira estável como locutora na minha cidade e eu larguei tudo para vir para a Extrema acompanhar o marido, né? E apostar que a gente teria uma vida melhor aqui. E graças a Deus deu certo, né? Sim, com certeza. E é complicado mesmo, né? Essa parte, né, quando o pessoal pede conselho, né? Eu que sou psicóloga, né? Não adianta, né? É a pessoa, né? A gente nunca vai conseguir ficar no lugar da pessoa, né? A gente Não. tenta, né? Mas só para tomar decisão, né? E aí, pensando em decisão, a gente já vai pensar então na questão da maternidade, que maternidade hoje em dia é uma decisão, né? Antigamente as mulheres não tinham essa decisão, né? Já era meio que natural. Você casou, você tinha que ter filho e acabou, né? Hoje em dia, com os métodos, né, com a questão do planejamento familiar, a mulher ela tem mais liberdade, né? Então a gente fala mais sobre esse assunto. E aí, como que foi para vocês, né? Esse assunto foi natural, esse desejo, né, de ser mãe, você já tinha? Como que foi para você essa parte? Eu, desde pequena, eu sempre brincava de boneca. Eu brinquei de boneca até 15 anos, né? E eu senti, assim, o despertar dessa maternidade realmente, né? Hoje em dia, a gente vê que a sociedade mudou um pouco essa visão, né? As meninas hoje, elas já não crescem com esse propósito de casamento, filhos, elas pensam numa estabilidade, né? Pensam na carreira. Antigamente, as meninas já tinham esse pensamento: ah, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ser mãe, né? Mas quando eu casei, eu já tinha esse desejo assim muito latente, sabe? De pensar, nossa, agora quando eu quiser ser mãe, eu posso ser mãe, né? E aí eu sei que quando eu casei com 23 anos, né? E aí assim, logo depois, um ano, quase dois, nós já nos preparávamos, né, para sermos pais.
Na ocasião, a gente morava de aluguel, a gente tinha comprado terreno, né? Mas, independente de pensar em construção, assim, a gente pensava nos filhos, realmente. Já tinha até o nome na capinha da apostila do curso que eu fazia. Sério? Ah, que Sério. nome que vocês estavam pensando? Então, o nome que eu tinha colocado era Felipe, que inclusive meu primeiro filho é Felipe, né? Mas eu, naquela ocasião, eu pensava num casal. Então, era o Hum, Felipe e a Júlia. entendi. Olha só, gente, essa construção da maternidade, ela começa antes da criança existir, né? Já Começa. começou lá na infância e depois, né, quando você casa, começa a imaginar esse, né, esse bebê, essa criança, né? Foi algo assim muito mágico pensar que assim, porque hoje a maternidade solo, né, ela não é mais um tabu, mas na minha época, meu pai, né, nossa, se aparece aqui grávida, né, e nem é culpa dele, as pessoas pensavam assim, né? Ah lá, a Viviane falou que ela também tinha registrado os nomes, olha que legal. Desde a época do namoro, olha. Nossa, tá Não, no vendo? namoro eu nem pensava nessa possibilidade de maneira alguma, né? Eu, depois que eu casei, que eu realmente fui amadurecer essa ideia e pensar, né, e escrever tudo isso, mas o sonho de ser mãe sempre estava ali, sempre esteve ali. Ah, ela até colocou ali, ó, nasceu Juliane e não Murilo. Ah, sim, Ah, gente, tá. acontece. E aqui, ao invés Acontece. da Júlia, veio o Daniel, mas tá tudo bem. Sim, sim, isso é importante também, né? Essa questão de você ter a escolha, né? Você tem que trabalhar também, porque nem sempre vai ser o que você escolheu, né? Exatamente. E às vezes a busca das pessoas, das gestantes, principalmente quando elas procuram um psicólogo na gestação, é porque às vezes não aceitou o sexo do bebê. Então a gente tem uma grande procura, né? Porque daí tem às vezes uma questão familiar ou a questão do marido, né? Então é legal a gente falar sobre isso também, que às vezes acaba acontecendo, né? De você ficar meio Acontece. chateado, né? Mas você pode ir trabalhando um pouco com isso, né? Mas é uma coisa complicada mesmo, né? Porque a gente cria expectativa, isso não tem como fugir, não tem Não. como, né? Ainda bem que, assim, no meu caso, a gente tinha pensado nome, um nome para menino, um nome para menina. Então, a única coisa que eu acho que talvez aconteceria é que depois que nasceu o Felipe, eu fiquei pensando tanto em Júlia, 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 que eu acho que se eu tivesse uma menina hoje, eu não colocaria Júlia mais. Ai, sério? Não, Ai, não. por quê? Porque eu acho que assim, eu enjoei de tanto que eu falava, ai, se eu tiver uma menina vai ser Júlia, 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 Júlia. Então eu acho que assim, eu enjoei. Hoje eu não colocaria mais. Ah, entendi, entendi. Ai, tem tanto nome, né, de menina também. Ai, gente, olha, é uma E é uma delícia essa dúvida parte, né? De cruel também, né? Porque assim, é o nome que vai acompanhar para uma vida toda. Então é uma responsabilidade, né? Muito, muito grande. Ai, a Vivi tá participando, ó, tô adorando a Vivi aqui, Ai, ó. que Para delícia. mim Mas foi tudo super. engravidei de primeira. Ó, para Alguém não criar falou. expectativa, não contei para ninguém quando viramos tentantes, mas durou um mês só. Engravidei de primeira, olha só. Nossa! E tem essa questão mesmo da gente, às vezes, evitar de contar para as pessoas, né? Com vocês aconteceu isso também, né? De vocês esperarem para, né, para contar, ah, a gente está tentando, né? Porque tem essa Não, parte na também, né? verdade, assim, né? A expectativa já era grande, né? Porque a mãe do meu marido, ela teve ele com 40 anos. Eu acho que quase 41, 42. Então, assim,
Ele é o caçula. Pressão. Então, ela já queria muito o neto do filho caçula. E como eu sou a mais velha, a minha mãe já. Nossa, que beleza! Você é avó, você é avó, você é avó. E seria o primeiro, né? Então, assim, então a gente contou para todo mundo. Olha, a gente vai tentar ter filho agora, vamos tentar ter filho agora. E aí que o assunto rendeu, né? Porque, gente, foram quase 7 anos de tentativa, de frustrações, de medo, de insegurança. E só a gente que passa por isso para entender tudo que esse processo causa na vida da gente. É muito desgastante. Muito desgastante. E aí é importante, né, até as pessoas terem essa consciência, né, que esse desgastante, acredito que seja em todos os sentidos, né, Evanilda? Não é só ali na questão do casal, né? Eu acho que vai ultrapassando barreiras, né? Vai para o social, vai para o profissional. Se você, né, não trabalha isso, né? Vai para a saúde mental, né? Desse casal, da mulher principalmente, né? Que é uma cobrança muito grande, né? Quando se fala em fertilidade, sempre olham para a mulher, né? E hoje em dia não, né? Infertilidade é olhado ali o casal, né? A combinação ali. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi, assim, né? Essa fase, vocês tiveram ajuda, né? Intervenção médica, ou alguém que orientou vocês, né? Nesse meio tempo aí, teve algum casal também que estava passando por alguma situação, né? Que a gente sempre tem, né? Às vezes alguma Tem. pessoa que fala uma coisa e fala, nossa, né? Abriu o caminho ali, mostrou um profissional, às vezes, né? Que vai ser aquele que vai pegar na nossa mão, vai nos ajudar. Como que foi na história de vocês? Boa noite, Adilson Ais, de Santa Catarina. Olha, boa noite, Adilson Ais. Então, quando, né, a gente começou nessa fase de tentantes, a gente tentou sem ajuda médica, eu acho que quase um ano. Aí que a gente viu que quando não estava acontecendo a gestação, eu que fazia o acompanhamento médico de rotina, decidi procurar ajuda. Acredito que foi menos tempo até, não chegou a tudo isso. E daí eu lembro que eu passei aqui em Extrema, né, no médico aqui, e aí ele pediu um exame que até o nome do exame é um palavrão, né? Que é esterossalpingografia. E aí eu Sim. lembro que ele falou assim: olha, esse exame geralmente a gente pede uma vez na vida para a mulher, que é um exame muito dolorido. Então, assim, esteja preparada, né? Andressa, vai chorar até o final da live, hein, Andressa? E daí, o que que aconteceu, né? Meu marido, isso eu falo para você que está acompanhando essa live e está como tentante. O casal estar unido em busca de um objetivo só faz toda a diferença. Por que que eu digo isso? Porque assim, como você disse, né? Na maioria das vezes, essa carga ela é despejada em cima da mulher. As pessoas não entendem, né? Ai, ela não engravida. Ai, ela não engravida. Gente, não é a mulher que não engravida, o casal que não engravida. Então, assim, que fique tudo muito bem, né? É, as responsabilidades fiquem bem divididas, porque essa pressão que é causada assim em cima da gente na condição de mulher é muito difícil. Isso é uma coisa que para a gente lidar, e eu nem culpo, mas a sociedade ela já olha para a gente assim, sabe? Ai, ela não engravida. Nossa, mas quando que vocês vão ter filho? E isso
isso acaba atrapalhando ainda mais o que já não tá legal. Então, assim, se o casal está unido e o marido está ali do lado, ele intervém, não, a gente está tentando e tá tudo bem, tá tudo sob controle. Ou então nem fale que tá tentando, sabe? Eu acho que vai muito do combinado entre o casal, né? Porque, assim, meu marido, ele nunca me deixou ir sozinha numa consulta. Ele sempre esteve ali comigo. No dia desse exame que eu fui fazer em Bragança, eu lembro que, assim, eu saí do exame, eu estava traumatizada. E aí eu lembro que, assim, eu não conseguia nem falar, né? Porque, assim, gente, eu acho que vai muito do profissional e da sua condição psicológica. Não quero espantar quem vai fazer esse exame, não, tá? Porque aí vocês vão chegar no segundo, que eu fiz a segunda vez, vocês vão ver que não foi assim. Então, assim, vai muito da situação, da condição que a gente se encontra no dia da realização desse exame, que fique bem claro. Então, assim, eu vim muda, calada e um pouco traumatizada, né? E aí veio a conclusão do exame que, né, eu tinha endometriose e que a endometriose ela já tinha obstruído uma das minhas trompas. Ou seja, já seria metade das chances eliminadas. Porque, embora minha trompa estivesse obstruída, ela ovulava. Entendi. Então, eu poderia estar ovulando somente por aquela e não conseguir engravidar. E eu não teria como saber que mês eu estava ovulando por uma ou por outra, entendeu? E daí o que que aconteceu? Deixa eu só aumentar a luz aqui que eu tô achando que ela tá amarelada. Daí o que que aconteceu? Eu sei que eu fiz o exame aqui, aí quando ele falou, olha, a metade das suas chances, com isso, infelizmente, fica comprometido. Fiquei muito irritada e eu mudei de médico. Aí eu fui para outro médico em Bragança, comecei a passar com ele, e aí ele fez vários exames, e aí entre esses exames ele falou, olha, você tem ovário policístico, você tem uma trompa obstruída, sua prolactina, o normal seria 18, você tá com 57. Então, assim, tá tudo errado. Tá bem complicado, mas a gente vai trabalhar isso. E aí eu sei que ele passou um exame para mim que chamava videolaparoscopia. Na verdade, assim, era um exame e uma cirurgia ao mesmo tempo, né? Ele queria saber se eu tinha aderência na parede do útero. E aí, procurando, quem faz esse exame na região, quem faz esse exame na região, convênio, graças a Deus, na época, era a Unimed, né? Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha, e nem era coparticipativo, ele era integral. E aí, não, olha como Deus é. O remédio para prolactina alta, eu não esqueço até hoje, ele chamava Dostinex. Então, assim, eram 2 comprimidinhos da ponta da minha unha dentro de uma caixinha, um vidrinho desse tamaninho, e ele custava, há 10 anos atrás, ou mais, né, que meu filho hoje tem 10, custava R$ 180. E aí, na empresa que o meu marido trabalhava, eles tinham uma parceria com algumas farmácias que você levava a receita e eles pagavam a metade do remédio para você. Olha se não, se as... eu falo que assim, Deus te coloca no lugar que você precisa estar e você precisa estar atento aos sinais que ele envia. Com certeza. Sempre, né? Com certeza. E aí, ele poderia levar uma receita no nome dele ou do cônjuge, né? Que era o dependente, e ele iria conseguir comprar esse remédio. Então, assim, eu tomei umas 3, 4
caixas desse remédio para equilibrar, né? E aí, quando eu fiquei procurando, quem faz esse exame, quem faz esse exame, eu descobri que o meu convênio ia cobrir, mas em Pouso Alegre. Vamos nós para Pouso Alegre fazer o exame, o meu marido comigo. Né? A gente geralmente marcava de manhã, porque ele trabalhava à tarde, dava tempo dele me levar e voltar. Aí eu sei que quando eu cheguei nesse médico lá em Pouso Alegre, aí o médico falou assim... Aí a moça que tava para passar junto nesse mesmo médico, ela falou assim, você vai passar com o doutor tal também? Eu falei, eu vou ter que fazer um exame com ele. Ela, mas o que você tem no estômago? Aí eu, estômago? Eu tô tentando engravidar, não é problema de estômago. Aí ela, mas ele é gastro. Aí eu... Aí assim, eu não entendi, mas me chamaram e eu fui, né? Aí eu entrei, aí ele conversou comigo, era um médico assim, senhor já, que eu não vou lembrar o nome agora, mas aí eu sei que ele falou assim, olha, analisando o seu histórico aqui, eu não vejo motivos para eu te levar para uma mesa com anestesia geral para tentar achar aderência, porque assim, eu não estou achando lógica nessa solicitação. Não teriam motivos para você ter uma aderência uterina. Então, assim, se você topar, o que eu sugiro é que eu tenho um médico aqui que é muito amigo meu, que eu posso te indicar para você passar com ele. O que você acha? Aí eu falei, bom, se você tá falando, eu topo. Aí ele falou, olha, quando você sair, eu vou pedir para minha secretária te passar o contato dele, né? E aí você vê com ele. Falei, tá. Aí eu saí, fiquei aguardando, aí a secretária muito gentil veio assim, né, muito simpática, veio na minha direção e falou, olha, a gente já marcou com o doutor para você passar hoje, às 10h30, você pode ir? Mas Nossa. hoje já? Aí ela falou, porque eles são amigos, então ele vai conseguir um encaixe, que você não é daqui, você já passa agora, é aqui perto. Aí eu falei, tá. E nesse dia eu descobri o Dr. Benilson, que foi assim, o anjo das nossas vidas. Eu não vou falar que ele foi o milagre, mas dentre todas as coisas que foram se sucedendo, né? Ele foi assim, a primeira coisa que ele falou, que é isso que hoje eu procuro passar para quem eu sei que está fazendo tratamento, foi isso que eu falei, né? Não é você, Ivanilda, que não engravida. Vocês não engravidam. É uma série de fatores que vai permitir que o casal engravide. Então, naquele momento, ele já tirou, assim, uma tonelada das minhas costas. Eu já me senti muito mais leve. E daí eu sei... E olha que interessante, só interrompendo um pouquinho, que eu acho que a gente tem que, né, chamar atenção para a questão, né, de como o profissional aborda esse casal, né? E isso tem um impacto muito grande na parte emocional também, né? Eu Muito. puxando a sardinha do lado aqui. Mas tem, e é um fator muito importante, né? Quando você está num tratamento, né, querendo engravidar, você se depara com profissionais que têm esse acolhimento, que tira esse peso. Que bom, né? Que você conseguiu encontrar ele aí na sua jornada, aí nessa, né, nessa busca mesmo, por pessoas que realmente vão ajudar, né? Vão. Vão fazer procedimentos necessários, né? Não ficar mandando fazer coisa desnecessária, invasiva, né? Senão você podia ter feito algo que não seria tão necessário, né? Ainda bem que esse médico também foi sincero. Nossa, ele foi assim incrível, né? E aí eu me recordo que naquele primeiro momento, assim, eu já andava com aquela pastinha e todos os exames, né? Quem está na fase de tentante sabe como isso acontece. Aquela pastinha e todos os exames e anotações da temperatura de um mês inteiro que você acorda, vai lá e anota, né? Mede a temperatura antes de levantar, anota, pra você saber o dia que você tá ovulando, né?
Então, assim, eu lembro que eu tinha levado aquela pastinha, né? E daí ele falou: olha, esses exames, para mim, eles já estão fora do prazo, porque alguns aqui já tem mais de 6 meses. Então, assim, o que eu vou sugerir, propor para vocês, que a gente recomece todo o tratamento, do zero. Eu vou te passar todos os exames de novo e se vocês quiserem, porque isso que você falou agora é muito importante. Além do acolhimento, ele poder dar opções para você. Ele nunca, assim, o Dr. Benilson, ele nunca impôs uma situação. Ele sempre sugeria. A gente tem esse caminho, nós temos esse caminho. O que vocês preferem fazer? Então, assim, esse profissionalismo dele é algo que, assim, né? Deveria existir em mais médicos, né? Porque eu acho que esse acolhimento, né? A chance da dúvida ou a chance da escolha, isso faz muita diferença, né? E aí, a gente tava ali mesmo, nós decidimos o quê? Tá, nós vamos fazer tudo de novo. Não fiquei feliz. Te juro que eu não fiquei feliz com aquilo. Mas, enfim, né? Ele mostrou da sua, assim, falou, né, do profissionalismo dele, da especialização. Ele é especialista em fertilidade conjugal, né? Então, assim, eu falei, bom, agora vai, né? E aí eu sei que, assim, depois de N exames, eis que num ultrassom ele ele fez o ultrassom e falou: olha, você tem câncer na família? Aí naquela hora eu fiquei apreensiva. Aí ele falou: olha, nós vamos fazer uma biópsia aqui agora, porque os úteros normais eles são lisos e brancos. O seu está todo ondulado e coberto de sangue. Isso não é normal. Daí eu lembro que ele fez a biópsia e eu fiquei 10 dias esperando essa biópsia. Você imagina, né? Como que a gente fica naquela agonia. Daí eu cheguei lá no dia, peguei o resultado no laboratório, levei para ele, eu nem abri, mas eu tava. Aí quando ele abriu, ele falou assim: olha, não é tumor maligno, mas eu tô contestando o resultado desse exame. Olha, aí nesse dia eu fiquei com raiva dele. Eu falei: mas peraí, você tá do meu lado ou você tá contra mim? Ele falou, não. Aí ele pegou o telefone, ligou no laboratório na hora e falou: ó, eu quero que vocês repitam o exame da lâmina tal, porque eu não tô eu não acho que tá certo. Para mim tem alguma coisa errada aí. E aí, depois de tudo aquilo, ele recebeu o novo resultado e realmente, graças a Deus, não era, né? E aí, depois de trocentos exames, o que ele sugeriu para mim? Vamos fazer a videolaparoscopia, que o médico lá de Bragança falou que ia fazer. Só que ele sugeriu e ele não ia fazer. Era uma outra pessoa que não sabia onde procurar. Eu sei onde eu vou procurar, então eu vou fazer. E nessa altura do campeonato, eu já nem tinha mais noção que, assim, eu me lembro que um dia, depois de uma consulta, que todas elas eu voltava chorando, né, para casa. Aí eu lembro que teve um dia... Oi, Valmir! Eu lembro que teve um dia que eu cheguei pro meu marido e assim, gente, quem passa por isso vai me entender. Eu falei para ele, olha, ele estava saindo para trabalhar depois da última, assim, de uma consulta. Aí eu falei para ele, olha, eu acho que é melhor a gente terminar. Eu acho que é melhor você seguir uma direção e eu seguir outra, porque eu não vou ser a mãe dos seus filhos. Ai, gente, quem passa por isso
sabe o quanto é difícil, sabe? Porque por mais que o médico não coloque isso nas suas costas e você entenda, mas chega um momento que assim, você quer sumir, né? Você não quer ninguém ali perto de você, você não quer ninguém perguntando, nem querendo, assim, ter pena, sabe? Porque isso também, gente, não tenham isso, sabe? De ficar, ai, tadinha, você não engravida, né? Não. Pelo amor de Deus, isso é algo assim terrível. Entenda a dor, mas assim, respeite. Fale, ó, na hora certa vai dar certo, no momento certo vai acontecer, sabe? Porque assim, e aí eu lembro que eu falei isso pra ele, né? Que eu achava que era melhor a gente terminar. E aí ele falou assim: "Olha, eu não casei com você para você ser a mãe dos meus filhos. Eu casei com você porque eu te amo. Se os filhos vierem, serão consequência. Quer seja ele nosso, de sangue ou adotivo, que seja, vão ser nossos filhos. Mas se não, nós vamos curtir a vida, nós vamos viajar, eu e você, e tá tudo bem." Então, assim, naquele dia eu tive mais certeza ainda que ele realmente era o homem da minha vida e quem eu queria que fosse o pai dos meus filhos, né? Mas aí eu fui fazer esse exame, mas eu tava com muito medo, que era anestesia geral, né? E aí eu lembro que eu tinha ido para Campos Gerais, era a confraternização da rádio que eu trabalhava. Gente, assim, o trabalho de Deus na minha vida foi incrível mesmo. Porque aí, nessa confraternização, o novo sócio da rádio, né, que o sócio majoritário era o meu padrinho, né, que era o Afraninho, que infelizmente o Covid levou, né, mas ele tinha sociedade agora com um médico, que era um médico muito conhecido na região. E aí eu cheguei lá, conversando com eles, que eu sempre ia na confraternização de final de ano lá, eu sempre estava por lá. E aí a esposa desse médico, a mãe desse moço, falou assim: "Ah, de filho, tal." Aí eu conversando com ela, falei: "Olha, eu vou fazer um exame, mas eu tô com muito medo, porque é no Hospital Bom Pastor, lá em Pouso Alegre, e eu tô com muito medo, porque com a anestesia geral." Ela: "Nossa, meu filho Vinícius, ele é anestesista nesse hospital, e ele trabalha com o Benilson." Meu Deus, Ela, olha isso, me arrepiei aqui já. juro. Aí ela pegou e falou assim: "Eu vou ver com ele, porque ele vai estar de férias. Mas vai que dá certo." Aí eu falei: "Nossa, dona Dadá, não acredito." Ela: "Sério." Aí a gente conversou, mas eu falei: "Gente, não, né, não vou nem dar muito crédito, eu vou precisar fazer, enfim." Daí eu fui fazer esse exame no dia 13 de janeiro. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que assim, me amarraram ali, né, na maca. Aí veio uma pessoa conversar comigo e tal. Aí falou: "A gente vai te anestesiar e tal, você vai dormir." Aí, quando veio, entrou uma pessoa assim na sala do nada e falou assim: "Não, não, não, essa eu vou fazer." "Oi, Vanilda, eu sou o Vinícius, eu sou filho da dona Dadá, do doutor Aladir. A minha mãe contou que você estava apreensiva, eu tô de férias, mas como eu trabalho com o Benilson, eu fiz questão de vir te anestesiar." Olha, E é coisa de Deus mesmo, né? Olha que ai. história, Ivanildo do céu, é de arrepiar mesmo. Que Daí eu sei que coisa, ele hein? fez o exame, né, tal. Eu saí do centro cirúrgico, aí o médico veio falar comigo. Aí falou: "Olha, eu tenho que passar, né, o diagnóstico para você. E assim, a trompa que estava fechada a gente não desobstruiu, porque ela estava em formato de espiral. Se eu fosse fazer isso, eu ia estragar a sua vida. Então eu não abri. E eu tentei colocar contraste na que estava aberta e eu acho que ela fechou também, porque o contraste não foi. Então,
acalma, fica tranquila, passa por tudo isso e depois você vai fazer a esterossalpingografia de novo. Aí naquela hora meu marido ficou bravo. Porque assim, eu já tinha acabado, né, de fazer a cirurgia, tinha recebido aquela bomba e ele já falar que eu ia fazer o exame de novo, eu não estava preparada para aquilo. E daí, olha a minha irmã na live, Graciela, lá de Campos Gerais, hein, Cássia? E daí eu sei que aconteceu o quê? Ele falou, olha, você vai fazer o exame, só que eu não quero que você faça em Bragança, eu quero que você faça aqui com o médico tal. Porque você teve muito trauma da outra vez e eu quero que seja com esse médico. Falei, tá. Aí meu marido foi comigo no dia, mas ele tava assim, né? Aí quando eu entrei, eu lembro que meu marido falou assim, olha, se Deus quiser, vai dar tudo certo e tô aqui. E ficou lá fora já. E eu falei, bom, quem vai fazer sou eu, né? Eu tava quase morrendo de ansiedade, mas eu ia fazer o quê? Eu não tinha opção. Ou vai, ou vai. Eu já tava ali, né? Daí, eu lembro que eu entrei, aí o senhor olhou pra mim, um senhorzinho, aí ele falou assim, nossa, mas você já fez esse exame? Você vai fazer ele de novo? Eu falei, é. Aí eu expliquei a história e ele falou, ah, então tá bom, vamos lá. Fica tranquila, fica calma. Aí eu falei, bom, senhor, eu tô, assim, te entregando, né? Porque assim, eu já tava ouvindo. Sua trompa continua fechada e a outra trompa também fechou. E aí, quando ele começou a fazer o exame, aí ele olhou assim e falou assim, qual que é o médico mesmo que fez a sua cirurgia? Aí eu falei, doutor Benilson. Aí ele falou, nossa, mas esse médico é muito bom. Aí eu olhei e falei assim, meu médico? Bom? Mas por quê? Aí ele falou assim, porque você não tem mais nenhuma trompa obstruída. O contraste foi nas duas e você não tem nenhuma trompa obstruída mais. Tá tudo limpo. Ele achou que não fez, mas ele fez. Porque ele conseguiu, assim, limpar, né, as suas trompas. E se você quiser tentar agora, acredito que você tem uma chance a mais. Daí, né, eu saí de lá, assim, chorando, chorando, chorando. Aí meu marido veio encontrar comigo, ele... Nossa, doeu, né? Doeu, doeu. Aí eu... Eles... Eu... Gente, eu olhei pra ele, eu só lembro que eu falei assim, olha... Não doeu. E Deus acabou de fazer um milagre na nossa vida. Deus acabou de fazer um milagre na nossa vida. Eu preciso me ajoelhar e agradecer. Aí eu lembro que eu saí dali, que tinha muita gente. Eu fui no banheiro, eu dobrei o joelho assim. Eu agradeci, sabe? Porque quem faz tratamento sabe o quanto isso é significativo pra gente, né? Daí eu catei o celular na hora, liguei pro médico, porque assim, quem não tem problemas, né? No nosso caso, além dos meus, o médico também descobriu que metade dos espermatozoides do meu marido nascem mortos. Além de tudo isso, né? Metade dos espermatozoides dele já nascem mortos. Então, assim, numa pessoa normal não haveria tantos problemas. Mas eu que já tinha vários problemas, era um agravante, né? Daí eu lembro que eu catei o celular assim, eu liguei pro médico na hora e falei assim, doutor, olha, as trompas estão limpas, as duas, o contraste foi nas duas.
Lembra que todo mundo fala, né, que assim, depois que a gente faz esse exame não tem problema, engravida logo depois, porque limpa tudo, né, doutor? Então, assim, agora eu posso engravidar, eu posso? Aí ele, calma, 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 não é assim. Calma. Vem aqui no consultório no dia do seu retorno e a gente conversa. Aí tá, mas eu vim embora assim, né? Radiante. Aí eu sei que quando eu cheguei em casa, e aí eu falo que assim, a vida tem dois jeitos da gente viver ela. Como se os milagres não existissem e como se tudo fosse o milagre de Deus. Então, assim, quando eu falo Deus, gente, independente da religião, eu não quero falar que tem que ser a católica. Eu quero dizer que, assim, que você tem uma fé viva em algo que vai te transformar, sabe? Que seja Deus, que seja Jeová. Você tem que ter uma fé viva, sabe? Porque quando você se deixa guiar, essa fé ela te guia pelo caminho certo, né? Então, assim, eu lembro que ele marcou, aí eu fui com todos os exames de novo e cheguei lá, né? Olha, doutor, tá tudo limpo, tá tudo limpo. Agora, né? Agora pode. Aí ele olhou e falou assim: olha, eu sei que você tem muita fé. Você já falou isso aqui. Só que eu, como médico, eu preciso me basear em todos esses exames que estão aqui. Um casal normal leva 6 meses. Vocês estão há quase 7 anos. Eu não quero te decepcionar, te frustrar, mas agora você pode sair de férias, voltar e pensar numa fertilização, né? Numa fertilização. Porque se as trompas estivessem fechadas, era só o FIV, né? Que é o bebê de proveta. Então ele falou: não, a gente pode pensar numa inseminação, né? Inseminação. A gente pode pensar na inseminação artificial. Agora sim, agora a gente pode pensar nisso. Então sai de férias, descansa sua cabeça. Você tá com muito contraste da cirurgia, do exame, e agora eu te digo que é impossível. Para mim, como médico, é impossível. A palavra dele, né? E aí eu sei que assim, a gente saiu de lá, meu marido olhou e falou assim: nossa, mas toda vez que a gente sai de lá, você sempre vem chorando no carro. Dessa vez você não tá chorando, tá tudo bem? Daí eu olhei para ele e falei assim: olha, eu lembro até do gesto que eu fiz. Ele tava com a mão no câmbio, assim, eu coloquei a mão na mão dele e falei assim: você acredita em Deus? Aí ele falou: acredito. Eu falei: então, se Deus começou uma obra, ele vai terminar. E a gente não vai precisar fazer essa inseminação. E naquele dia eu já estava grávida de 1 semana. Gente do céu! Olha, eu tô arrepiada aqui. Meu Deus! Ai, aguenta coração. Ó, o pessoal já mandando aqui, gente. Eu falei que vocês iam Eita! chorar, porque assim, essa é a minha história. Mas eu não consigo até hoje contar ela sem chorar, sabe? Porque quando eu me recordo de tudo que a gente passou ali, o quanto a gente sofreu, poderia ter sido diferente também. Porque eu sei que tem muitos casais que, inclusive casais que estavam com a gente naquela época, que não conseguiram. Então, assim, eu sei que poderia ter sido diferente. Mas eu falo que as coisas foram acontecendo de modo que tudo se encaixou para que, né, o sucesso desse tratamento acontecesse
E assim, uma coisa muito importante, gente, quando fala de tratamento, não é esse ou aquele médico. Deus faz? Sim, ele faz. Só que a gente não pode ficar sentado esperando. A gente precisa correr atrás. Porque se a gente corre atrás, Deus louva a nossa luta, a nossa garra e ele encaixa tudo no seu caminho. Agora, se você não corre atrás, você não vai tentar. Você tem que tentar, né? Oi, Gutierrez. Assim, vocês desculpem eu estar chorando, gente, mas eu não sei contar. Essa que é a história da minha vida, assim, sem chorar. Porque é uma questão de superação mesmo, de não desistir, né? Do casal estar junto, do casal, assim, correr atrás, né? Em busca de um propósito, né, Solange? Olha lá, tem que correr atrás. Tem gente, e não só no fato de falar sobre ser pai, né? De ter filhos. Em tudo que você quiser na sua vida, você vai ter que correr atrás. Às vezes eu sei que a gente tem medo, mas se tem medo, vai com medo mesmo. O medo não pode bloquear a gente. Vocês pensam que eu não estava com medo de fazer esse exame que eu tive que fazer? Gente, era o meu maior medo sair de lá igual eu saí no primeiro. Eu estava com tanto medo, mas tanto medo. Mas se eu não fizesse, eu não ia, né? Saber como que estava, né? Se eu teria uma chance. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que tem uma dificuldade, eu sei que as coisas parecem que complicam mais ainda. Mas não é o fim. Não pode ser o fim. A gente precisa correr atrás, a gente precisa ter fé. Isso eu falo, e assim, independente. E não parou por aí, tá, gente? A história da minha gestação. Porque aqui nada foi fácil. E como o milagre de Deus é quando Deus manda, ele faz tudo da maneira que tem que ser. Eu estava grávida de 6 meses, vindo de Campos Gerais num dia dos pais. Eu lembro que eu trouxe a marmitinha de frango com quiabo da minha mãe. E aí eu cheguei em casa, gravidinha, louca para comer frango caipira com quiabo. Eu comi e trouxe o resto, né? E aí eu lembro que assim, aí cheguei, tomei banho e comecei a passar mal, né? Aí meu marido falou: "Ah, tá tudo bem?" Não, tá tudo bem, mas eu não quero comer. E aí eu tava com muita dor na barriga, a dor foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu operei de apendicite, grávida de 6 meses. Sério, você precisou Sério. de cirurgia. Ainda tive que passar por mais essa. Você imagina meu marido, como ele tava nessa hora, né? A minha irmã ligando no meu celular. Ih, você tá no hospital? O Éder falou que você tá no hospital, tá tudo bem? Tá, mas o médico falou aqui que ele acha que eu tô com apendicite. Não, 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 não é isso. Para de falar isso. Você vai ficar falando isso. Ele tava assim, bravo, né? Quando eu corri atrás, meu esposo era operado. Só assim que descobri que eu também tinha problema para engravidar. Tá vendo? Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é mais comum, né? Muita gente tem problemas para engravidar. E sabe o que é pior? Que aí todo mundo ao seu redor começa a ficar grávida. Não é que é pior, mas assim, para você. A minha irmã engravidou, eu estava nesse tratamento e o dela não era planejado. Ela não estava bem com o marido e cauterizou ferida no útero e o Miguel já estava ali. Então, assim, né?
Eu sei que eu tive que operar, não teve alternativa. Ele ficava assim, mas operar, a gente tentou por quase 7 anos. E agora que ela tá grávida, vai ter que operar, abrir a barriga dela. Mas não pode. Aí o médico olhou e falou assim: olha, você tem duas alternativas, né? A gente opera, né? E salva os dois, ou não opera, vai morrer os dois. Aí eu lembro que quando ele saiu com o papel para autorizar a cirurgia, eles nem esperaram ele voltar. Já me levaram, né, para a sala de cirurgia. E quando eu saí de lá, eu só lembro que eu coloquei a mão na barriga assim e falei: meu filho, tá com você. E aí eu fiquei internada mais uma semana, né, tomando uma injeção gostosa, gostosa, para amadurecer o pulmão do neném. Mas ele segurou. Naquele ano, então, foram 3 cirurgias. A primeira no dia 13 de janeiro, que foi com anestesia geral, a vídeo, né? Aí a segunda, a apendicite, grávida. Eu comecei a passar mal no dia 13 e operei no dia 14. E a outra, né, foi a cesariana do meu filho, que foi no dia 31 de outubro. Então, assim, nossa, aquele ano, o centro cirúrgico me via, ele já falava: você de novo? Você de novo aqui? Essa mulher de novo? Não aguento mais ela aqui, né? Mas, assim, os julgamentos, né? Assim, as pessoas, elas têm a triste ideia de que elas podem opinar, julgar, dar opinião. E nesse caso em específico, na verdade, em todos a opinião não é muito legal, a não ser que ela seja solicitada, né? Só que principalmente quando você está num processo de tratamento para engravidar, em que a pressão sobre o casal já é tão grande. Ai, quando vem o filho? Ai, quando vem o filho? Ai, vocês não vão arrumar um filho? Então, por isso, quando vocês verem um casal, gente, que não tem filho, pode ser por opção, não quer. Hoje em dia isso é até normal. Não queremos ter filho. A gente optou por não querer, né? Eu tenho uma amiga que ela e o marido não querem ter filhos e tá tudo bem, né? Mas assim, nunca fiquem perguntando, sabe, gente? Porque isso é tão chato. Ai, o filho, quando vem? Nossa, vocês já estão casados faz tempo. Quando que vocês vão arrumar filho? Gente, isso é muito massacrante. Então, não faça isso. Não faça, porque assim, quem passa por isso sabe o quanto isso é difícil, né? E aí eu sei que, gente, quando eu liguei pro médico, falei para ele que eu tava grávida. Mas como assim? Como assim você grávida? Mas você fez o exame de sangue? Doutor, eu fiz, doutor. Eu já tô fazendo pré-natal. Mas o feto tá fixado na parede do útero. Tá, doutor, eu tô te ligando porque faz 3 meses. Agora eu tô contando pra todo mundo, mas eu esperei 3 meses também pra contar, né? Aí ele, é por isso que você sumiu, eu não acredito. Aí eu falei, pode acreditar. Deus opera milagres e ele usou o Senhor como instrumento, né? Para que a gente pudesse ser pais do neném que tá vindo aí. Depois eu levei o Felipe lá, tenho até foto, né? Dele com o Felipe no colo, ele chorou até umas horas, né? Porque ele também falou: olha, a gente se envolve muito. E nem todos os casais vão, de fato, conseguir engravidar. Ele falou que tinha uma sobrinha dele que ele estava tratando e que não tinha, que já estava partindo para a fila de adoção. Então, assim, ele vibrou muito. E aí ele falou: olha, agora você continua não menstruando, você continua tomando o remédio assim direto, e quando você decidir ter outro filho, aí você para, e aí provavelmente a gente tenha que fazer um tratamento de novo,
Daí, quando eu com o marido decidimos tentar o segundo, a gente já tinha alinhado entre nós que se o tratamento demandasse de todo o tempo que a gente teve no primeiro, a gente não ia dar sequência. Porque a gente não queria passar para o nosso filho tudo que a gente viveu, só nós dois, na primeira experiência. E aí a gente não ia, né, seguir. Só que eu parei de tomar o remédio em setembro. Daí eu tinha ganhado um sorteio para fazer criolipólise. Bora fazer criolipólise, que eu tô com a barriguinha, né, esquisita. E aí veio o Zika vírus, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem, eu tô com medo desse negócio de Zika vírus aí, eu tenho rinite, e viver com esse spray, né, que é aquele negocinho de inseto lá, né, repelente. Repelente? Aí eu falei, ó, não vai rolar. Aí eu sei que eu voltei a tomar o remédio. E aí eu, nossa, mas eu tô barriguda, tô barriguda. E assim, eu tava dando as pausas do remédio menstruando. E aí, quando eu fui fazer o exame, eu já tava de 3 meses, quando eu suspeitei que tinha alguma coisa diferente. Eu já tava de Gente, 3 meses. Abriu a porteira, sabe? sim. E aí veio Ai, meu. o Daniel. Aí veio o Daniel. Olha o Aí eu tenho Daniel. o Felipe Rafael, né? Rafael, inclusive, gente, vou contar um segredo para vocês. Na época que eu estava tentando engravidar, eu comprei aquele livro Ágape, do padre Marcelo Rossi, que estava assim, né? E eu acompanhava o momento de fé do padre Marcelo Rossi todos os dias. E aí eu falava, um dia esse momento de fé vai ser o meu. Um dia vai ser o meu. Aí eu entrei lá no site, me cadastrei para falar com ele. Falei, ah, mas tanta gente, né? E aí um dia eu estava trabalhando em Cambuí na época, grávida já de 4, 5 meses, já até sabia o que era, né? E não é que o padre Marcelo Rossi me ligou e eu falei com ele e dei o meu depoimento, eu tenho gravado isso, gente. Show! Ai, que delícia! E aí eu lembro que ele falou, Nossa, ai, como que é o nome da criança? Felipe. Aí ele falou, olha, posso só opinar no nome da criança? Felipe Rafael, pode ser? Porque Rafael significa que Deus cura. E Deus curou você. E aí o nome que até então não seria composto, acabou ficando composto. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. A Solange também ouvia, ó. gente, olha que legal a história do Felipe Rafael, né? A gente está ouvindo aqui a história dele, né? Dele. Começou lá atrás, né? Veio nessa superação, né? Depois, nossa, eu tenho até curiosidade de conhecer depois seus meninos, viu? Um dia Eu vamos acho que eles não combinar. estão por aqui. Felipe! Hã? Gente, que Ah, tá. história! Pois é, gente. Quem tiver curiosidade aí, deixa eu ver. Ele estava chegando da catequese agora, então deixa ele terminar ali. Se der tempo, ele vem aqui ainda. Senão, vocês entram aí, né, no meu perfil depois para ver quem é ele, porque tem foto que não acaba mais e tem stories sempre com ele também, né? Ai, gente, que delícia, viu? E olha só, né? Eu fiquei aqui refletindo, né? Quantas dificuldades, mas ao mesmo tempo tinha ali fatores de proteção, né? O primeiro deles era a sua fé, né? Eu acho que essa questão, eu falo muito também da questão, é uma base espiritual, né? A gente não entra na questão de religião, mas uma base espiritual é necessária. E um dos fatores principais aí, né, foi o companheirismo do seu marido, né? Nós temos estudos que mostram que o maior fator de proteção para uma mulher, né, que está tentando ou que está já gestante é ter o apoio do seu companheiro, né? Ter o apoio do pai do bebê, né? Que ela não se sente sozinha, divide ali os pesos, as ansiedades, os medos, né?
E eles estão juntos ali, olhando para uma mesma direção, mesmo objetivo, né? Que foi a sua fala. Isso é muito importante, né? Num processo aí de um tratamento, de uma gestação, de um pós-parto, né? A Ele gente falou da tava, gestação, mas um sim. pós-parto, fala sério. Também não é, né, um Não é mar de fácil. rosa, E assim, gente, né, não Ivanildo? vamos romantizar a maternidade. Não vamos Isso. romantizar. Porque assim, além, vem aqui que o pessoal quer ver quem é você, o meu milagre. Ó, tudo bem? Prazer. Tudo Prazer. bem? Felipe Rafael, né? Agora já decorei seu nome. Vai Ele ficar é famoso lindo, aqui, mais gente. famoso, né? Ele é Que eu lindo, vejo ó. eles no Reels, né? Você grava Reels com eles, stories, eles Grava. estão, ó, né? Amor, Amém, viu? é um Deus te abençoe. grudinho. É, o Grudinho, ai, que gostoso. Que É um delícia, grudinho. Grudinho. Coisa boa, Mas gente. assim, Nossa, eu acho que assim, sabe? Isso do apoio, essa questão do apoio é fundamental. Meu marido que está aqui na frente sempre esteve comigo. E eu falo que assim, no e nosso aí? caso, como. Ah, ele fugiu, ele ficou com vergonha. No nosso caso, como as famílias estavam distantes, a gente não tinha esse efetivo familiar ali. Por ligação, né? Mas não é a mesma coisa do que tá ali te abraçando, te acolhendo. E assim, não vou culpar eles, gente, porque não tem como saber se posicionar. Na verdade, quando a gente ia para lá, a gente até queria ficar em silêncio mesmo. A gente não queria ficar falando sobre aquilo, porque assim, se tivessem do nosso lado, às vezes no dia da consulta, a gente ia chegar, falar, desabafar. Mas nos dias que a gente ia, a gente queria mais. Sim. E isso é muito fundamental, porque assim, muitos casais se separam, né? Nessa época até. Porque aí a pessoa, um quer uma coisa, o outro quer outra, e eles não conseguem entrar num consenso, né? Então, Sim. assim, poderia ter sido diferente conosco, né? E eu sei que poderia, mas assim, você saber de fato a pessoa estar ali mesmo do seu lado, presente, né? Porque como a gente estava falando, não romantizem a maternidade. Não é fácil. Aí você estava lutando, lutando, lutando para ser mãe, pensando, nossa, é algo maravilhoso. Já tinha, no meu Isso. caso, operado grávida de 6 meses, que foi um desafio absurdo para mim. Aí daqui a pouco, mais um corte na barriga e todas as dificuldades, e a família morava longe. A minha mãe veio ficar uma semana, a minha irmã uma semana, mas assim, a adaptação entre mãe e filho é muito única dos dois. E aí ninguém fala pra gente, né, do fato de você ter essa adaptação com o filho, da amamentação que vai doer, mas é algo que a gente também supera porque é mágico, vale super a pena, né? Das noites que você não vai dormir, porque o neném pode estar dormindo do seu lado e você vai estar ali. Será que tá respirando? É. Será que tá respirando? É. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce uma neurótica, que a gente é assim. É, é isso mesmo. Pronto! E tá tudo bem, porque a gente é capacitada para isso, né, Cássia? Olha, deixa eu só mandar um beijo aqui, uma pessoa muito Ai, a especial. Jamila! Jamila acabou de entrar aqui. Gente, ai que Ai, que gostoso. linda! Ai que Jamila, delícia. você é uma maravilhosa, Jamila. Inclusive, gente, eu tive a satisfação de conhecer a Cássia no dia do primeiro seminário autista que aconteceu em Camanducaia. A Jamila é a mãe do Miguel. É Miguel? Será que eu falei certo? Do Não sei. Matheus. Matheus e a Matheus. Manuela.
Matheus. Isso. Então, assim, gente, foram histórias assim lindas. E eu lembro que eu vi ela ali, só que assim, eu tava como intermediária, né, das falas ali. E aí, eu sei que, ai, Jamila, beijo pra você. Jamine também é outra maravilhosa, né? Então, assim, Jamile, Letícia! daí Jamile eu fez sei que grupo de assim, gente, eu fiquei olhando aquela pessoinha ali e falei, gente, mas eu conheço essa pessoa. Conheço ela de onde? Mas assim, eu não associei. Porque tinha tanta emoção naquele dia, né, Cássia, que assim, Foi igual no hoje fim, aqui, com você. Lencinho, né? deu Não tinha jeito. Até já falei que no próximo seminário, Jamila, providencie lencinhos, ou eu já vou munida dos meus lencinhos aqui de casa. E aí eu fiquei assim, nossa, mas eu conheço essa pessoa. E aí no final que a gente, né, se falou ali, eu falei, nossa, eu não acredito que é ela. sim. Era só no online, né? Só no Isso, era online, só né? no online. Mas No haverão online, outras né? oportunidades, né? Sim, se Deus quiser, agora a gente está podendo voltar para os eventos Amém. presenciais, né? Então, acho Amém. que vai ter aí muito evento para a gente se encontrar, né? Ai, que delícia, Jamile. Gente, Jamile fez grupo de gestantes comigo em Extrema. Ai, ela é Encontrei uma graça. né? Eu ainda não conhecia a Lorena, que é a filhinha dela, né? Vejo só por foto, mas não conheço pessoalmente, né? Com a pandemia não deu mais pra gente se encontrar. Mas encontrei com ela esses dias também. Um beijo aí pra Jamine. Ai, que gostoso, gente. Que delícia, né? A gente falar desses temas, assim, tem a parte difícil, né? Da superação, mas tem a parte boa também, né? Você pode ter seu filho, né? Seus filhos aí nos braços, poder viver essa maternidade que é aquela diferente do que você estava construindo, né? Porque a gente não idealiza essa parte difícil, né? A gente fica só na perfeição, enfim, né? É. Mas lidar com o bebê real, né? Com a maternidade real, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, mas que ao mesmo tempo a gente está ali, né, podendo aproveitar dessa parte boa, que a gente se transforma, né? É outra pessoa. A Ivanilda, né, antes dos filhos é uma, não é? E agora totalmente diferente, né? O que você Ai, gente, eu sentiu falo assim? que assim, pode haver mil desafios, né? Da amamentação, das cólicas, né? Mas, gente, perto do primeiro mamãe, do primeiro trabalhinho da escola, do Dia das Mães, daquele sorrisinho ali, eu acho que assim, não tem nada que pague, nada. E assim, eu falo que hoje eu não pretendo mais ter filhos, né? Mas se um dia Deus achar que for meu merecimento, me mandar mais um, né? Ou que de repente Deus coloque uma criança ou até duas na minha vida, que eu encontre uma pessoa num orfanato. E assim, eu acho que esse processo do tentar engravidar mexeu muito com a minha cabeça, do aceitar que não é tudo que eu quero que vai acontecer naquele momento. Porque eu era garota que tirava boas notas na escola, era garota que ficava, sabe, sempre com boas notas, que conseguia as coisas que queria. E aí esse processo me amadureceu muito, porque eu descobri que, assim, me quebrou as pernas mesmo, né? Literalmente. Porque aí o que parecia ser tão simples não foi, mas me amadureceu muito. Então, assim, não precisa nem falar o quanto eu sou contra o aborto, quanto eu abomino isso, salvo as exceções, obviamente, né? Mas, assim, eu não consigo, às vezes, entender como tem crianças abandonadas, sabe? E eu entendo que talvez também falta apoio psicológico para elas, porque é um processo, né?
muito, muito difícil, mas subi um comentário que eu não consigo. Mas a fé move montanhas. Ah, aqui, ó, me emocionei muito. Hoje tem o meu milagre, o Enzo Gabriel. A fé move montanhas. Olha, que legal, gente. Que bom, né, Quem que que vocês estão aí. falou? A Clevislaine Oi, Souza. Clevislaine. Acho que é a Clevislaine lá de Campos Gerais. Ah, de Campos Gerais, olá. Olha Que que bacana, legal. vocês estão Então, participando. assim, falar de maternidade é algo muito fantástico e eu penso que se alguma mãe não passou por isso que eu passei, de tentar ser mãe, não conseguir, e ela achou que, vou abandonar. Eu gostaria muito de poder dar esse amor que eu tenho nos meus filhos para uma criança que não pôde receber esse amor, sabe? Porque eu acho que deve ser muito difícil isso. Eu fui criada numa família que é repleta de amor. Inclusive, postei uma foto ontem com eles do final de semana. A família do meu marido também é super unida, né? Então, cada família do seu jeito, com as suas diferenças, mas com muito amor. Então, eu penso que eu abraçaria, sabe? Uma adoção assim, sem pensar que teria que ser necessariamente menina. Não é isso. Adotar por amor, mas isso Deus vai colocar no meu caminho se for da vontade dele, né? Eu não vou fechar os olhos, eu vou ficar atenta e se acontecer, né, por obra dele. Ai, gente, que lindo. Nossa, é muito emocionante. Ó, Ai, eu gente, ficava eu, aqui, eu quase não ó, deixo a Cássia falar. Cássia do céu, me socorre. mas hoje você, seu espaço, né? Porque você sempre fica do outro lado, né? Hoje não, hoje é o seu espaço, o seu momento. As nossas lives são assim mesmo, eu deixo, né? Para que a convidada fale, fique à vontade, né? Que Olha, compartilhe sua Viviane, história. eu Ó lá, sou Vivi, ó. adotada. Pode ler, pode ler. Eu sou adotada. Minha mãe era minha madrinha, mas descobri aos 34 anos. Uma bela história por aqui também. Tá Olha vendo? Tá. isso! Que legal, hein, Vivi? E essa parte da adoção também é um outro assunto também que a gente tem que falar mais, né? Eu vou tentar trazer mais assuntos relacionados, porque a gente precisa olhar para essas crianças, né? E é um processo também que não é fácil, viu, gente? Hoje em dia é diferente de antigamente, né? Tem todo um processo mesmo, tem que levar documentação, depois tem que falar com a equipe do Poder Judiciário, tem que fazer curso, né? Olha só, tem que fazer curso, né? A E mãe do meu depois. marido, ela adotou o sobrinho, porque a Olha só. irmã dela faleceu e o sobrinho era muito pequenininho e ela acabou adotando ele. Então, o meu marido tem a família, né? Os filhos, os irmãos dele, mais o divino, que é o menino adotado, que a mãe dele adotou. Olha só. Gente, olha lá, a Jamile, minha mãe tem uma adotada também, mas aparente já, e o filho de um primo meu. Tá Sim, vendo? né? É isso mesmo, né? E o importante de toda essa história, né, é o amor, é o que você trouxe, né? Essa sua lição aí pra gente é o amor, é não desistir, é a fé. Eu acho que, né, pra Sim. gente encerrar a live, né, vou ter que ir encerrando já, gente, porque, né, Vanilda tem aí os compromissos dela com os filhos, né, daqui a pouco o Arthur tá batendo aqui na porta já, Né? é a Ai, maternidade que real, lindeza. né, maternidade real aqui, né, mas deixa uma mensagem pra gente encerrar essa live aqui de hoje, né, que vai ter próximas aí, depois a gente combina mais. Deixa uma mensagem aí para essas mulheres, esses casais que
né, estão ainda nessa busca de uma gestação, né, de um filho aí. Gente, eu falo que assim, nada é impossível, né? Você precisa sim correr atrás. Você não pode sentar e se acomodar. Você precisa correr atrás. A minha história não é única. A gente viu aqui quantas pessoas, né, falando de problemas. A Solange participou aqui com a gente. Ô, Solange, obrigada, viu? E assim, todos vocês que deixaram seus comentários, as suas histórias. Eu sei que a minha não é a primeira, não é a única e não vai ser a última. A gente sempre vai saber de um casal que está passando por dificuldades, a gente sempre vai saber de uma família que está tentando aí e não está conseguindo. Então, assim, o nosso apoio vai muito, assim, da sua oração. Isso ajuda muito porque fortalece. E assim, você falar, olha, eu tô aqui, mas não toca no assunto, sabe? Porque eu acho que se você falar, oi, Francine, olha a Francine. Oi, E linda. Eu acho que Francine nos assim, emocionou. ai, a Francine me fez chorar horrores, Francine, você é Eu maravilhosa. chorei Um muito. beijo pra você, pra sua mãe. Ontem foi a live delas, eu consegui pegar no finalzinho, né? Então, assim, não desistir. Esse é o caminho. Porque se você não acreditar, não tem por que você correr atrás. Você precisa acreditar que vai acontecer e você precisa estar preparado, porque se não acontecer, não era para ser também. Eu sei que o meu caso poderia ter sido diferente, o desfecho talvez não fosse esse, mas eu já estava me preparando para isso, né? Então, assim, que vocês não desistam, que vocês persistam, insistam, porque hoje a minha história pode inspirar vocês, mas amanhã você, né, que está aí tentando, você que está lutando não só para ter filho, mas por algum outro motivo qualquer que você esteja passando, você pode inspirar outras pessoas com a sua história também. A minha história é uma história de superação e todos nós somos capazes de ter essa superação também. Eu quero te agradecer muito, Cássia, porque assim, eu já te falei, você foi a primeira pessoa que me entrevistou. Eu nunca tinha falado antes assim, né? Desse meu processo, né? E eu tô muito feliz de ter compartilhado isso com vocês. E eu espero que eu possa, né, dando esse meu testemunho, incentivar e inspirar vocês a não desistirem do sonho de vocês. Obrigada mesmo, Cássia. Olha que satisfação. Nossa, gratidão sem fim por esse momento tão único para mim. Sério mesmo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, né? E que a gente coloque os nossos meninos brincando, né? Sim, com certeza. Ai, que delícia. Nossa, espero que você tenha gostado, se sentido à vontade, né? Curtido esse Amém. momento, né? Que foi a primeira vez aqui no Instagram com a gente. Eu queria te agradecer também, muito, muito. Adorei. Ai, que bate-papo mais gostoso, gente. Já gostava de ouvir a Evanilda lá na rádio, agora aqui, ai, tô me sentindo, Amanhã né? tem alô para você, hein? Amanhã tem alô para você, porque é feriado, mas eu vou estar trabalhando, viu, gente? É feriado, mas ela vai estar lá trabalhando. Então vai ter programa amanhã, hein, gente? Se Deus quiser. Então, o pessoal que não segue a Ivanilda, corre lá já seguir a Ivanilda, né? Ela tem de tudo lá, né? No Instagram, no perfil dela. Muito legal, viu? E dá para ver os Ai, meninos obrigada. também, né? Ai, que Isso. gostoso. Obrigadão, então. Deus te abençoe. Obrigada mesmo de coração, gratidão. A gente aprende muito, né? Eu aprendo muito com vocês, né? Cada convidado que vem aqui, cada história, a gente chora, a gente ri.
né? A vida é isso, né, gente? É isso, o que vale a pena Isso. na vida da gente são os relacionamentos, as pessoas que a gente conhece, as transformações, né? É o que vale a pena, tá? E Então, essa obrigada de transformação coração. acontece, viu? Acontece. Com certeza o pessoal saiu transformado, né? Vai agora Amém. dormir pensando aí, né, no que vai correr atrás, do que estava desistindo e vai correr de novo e depois volta aqui contar pra gente. Olha lá, eu Eu descobri que o descobri. Ivanildo tem pouco tempo. Olha lá, sua fã, Já amo. Ivanilda. Ai, que Gente, eu não sei legal, fazer Vivi. coraçãozinho, sem ser dó. Eu vou Tá arrumando ótimo, tá plaquinha de legal. coraçãozinho. Pô, pai, coraçãozinho, levanta a plaquinha de coraçãozinho. Ai, meu Deus, que delícia, viu? Gente, eu vou encerrar. O Ivanildo tem que descansar, que amanhã ela vai trabalhar, tá? Beijo aí, beijo pros seus meninos aí. Fica com Deus, tá bom? Obrigada, pessoal Beijo, aí. fica com Até Deus. mais. Até a Obrigada, próxima, tá? Cássia. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.